Mesclei então aqui todo a minha blocagem já, com a ajuda aqui de um olhinho. E o que é importante nessa etapa? Esses são os primeiros passos, né? A blocagem, ela é referente à forma. Então, o que eu preciso ter importante nesse momento? Que a forma que eu tô começando a modelar aqui, ela tem que ser uma forma certa. É com isso que eu vou me preocupar, eu não me preocupo com mais nada. Então, eu vejo aqui se ela tá simétrica de um lado e do outro, né? Quando eu bloco e aliso, eu preciso começar com a minha forma certa, porque se eu começo com a forma errada, aí o resto da modelagem vai acabar não dando certo. Então, é isso que eu começo a ver. Eu pego aqui as imagens do meu personagem e dou uma olhada, vejo se o formato do rosto dele tá certinho. Se precisar, uma coisa legal que eu acho que ajuda é pegar uma caneta, né, numa cor diferente e traçar aqui em volta do rosto para você reconhecer o formato dele. E aí você compara o seu, vê se ele tá indo na mesma direção. Porque se a base não tiver certa, você vai ter dificuldade de chegar na semelhança nas próximas etapas. Então, aqui eu cuido da forma. E para saber também se tá simétrico aqui, se a mesma quantidade de massa, o mesmo volume de um lado tá no outro, né? Às vezes você vai ter que enxertar um pouquinho de massa, mas o objetivo é esse, tá com o rosto bem alinhado, com a forma certinha para ir para as próximas etapas. Então, nessas fotos aqui de perfil, de meio perfil, você consegue ver um pouquinho do formato do nariz dele. E aqui, ó, ele faz uma volta assim. Se a gente fizesse uma setinha aqui, ó, ela faz uma curvinha aqui, né, da ponte aqui do nariz, né, que é aqui onde fica o osso nasal, e da ponta, tá vendo? O meu tá super reto, tá? Assim, retão pra baixo. Então eu já posso evidenciar esse detalhe do nariz dele agora, porque já vai me fazendo ficar mais próximo do personagem. Eu aumento aqui a pontinha. Então, aqui eu aproximei um pouquinho mais o formato desse nariz. Fiz uma pontinha, apertei aqui um pouquinho a ponte. Beleza. Bom, quando você tiver certeza que o seu formato tá igual ou muito próximo do seu modelo, você já pode seguir para as próximas etapas, onde a gente vai continuar as medidas, né, para começar a achar os pontos do rosto, olhos, nariz, boca. Então eu começo pelas divisões do rosto para ver se o que eu fiz aqui tá certinho. Ó, ele manteve as medidas. Caso dê alguma diferença, aí você vai acertando para que o rosto já com a massa fique na medida certa, seguindo esse modelo aqui. Depois eu encontro aqui a linha dos meus olhos. Eu entendo se ela tá alinhada com os meus olhos aqui, ó. Ela passa aqui um pouco abaixo da linha da íris. Então, também tá certo. Deixa eu ver aqui a distância. Ó, essa distância tá certinho aqui também. Então agora eu posso ir para as próximas. Então aí, a outra que eu já tenho aqui marcada é dos olhos. Eu vejo ela aqui também. Sempre quando eu encontro aqui a distância dos meus olhos, eu já dou uma abridinha neles maior
né? Já começo a acertar aqui, porque a gente colocou a massa, então ela cobriu. Então eu já começo a acertar aqui o formato do meu olho. Às vezes o que pode acontecer é a sua íris, né? Ela não tá olhando para o lugar certo. Nessa fase não tem problema, a gente vai acertar ela depois ainda. Então você não precisa se preocupar. Então eu só abro aqui um pouquinho mais meu olho, depois a gente vai cuidar dele melhor. Próximo que eu quero definir melhor é o meu nariz. O nariz tem alguns pontos para você prestar atenção. O que a gente já encontrou aqui de medida nessa região? A gente encontrou a distância de um olho para o outro. Muita gente confunde a distância de um olho para o outro com a estrutura aqui do osso nasal, né? O osso nasal, ele não ocupa toda essa distância. Então isso você tem que prestar atenção. Então você encontra quais são as extremidades aqui do osso nasal dele. Nesse caso, elas estão aqui no meio. Vê que não é a mesma medida da distância do olho. Ó, a distância do olho, ela tá aqui mais aberta. E a distância do osso nasal fica mais aqui centralizada. Outra medida é aqui a base, né? A gente já sabe a altura da base do nosso nariz, só que a gente tem que saber a medida dela aqui, ó, a largura. Como que a gente chega nessa medida? Geralmente, para os brancos caucasianos, ela equivale aqui à extremidade né, ao tamanho da distância dos olhos. Por que que eu falo do caucasiano? Porque cada etnia tem a sua característica, né? Se você for ver o negro, a base do nariz, né, a asa do nariz, ela termina mais aqui no meio, né? Ela passa aqui, né, a extremidade do olho. Então, no caso dele, ela tem essa distância. Já deixo marcado aqui. Então, eu já posso marcar aqui na minha modelagem. Aqui a ponte, né, o osso nasal. E a largura aqui da base do meu nariz. Aí o que eu faço? Eu dou uma cortada aqui, seguindo o formato do nariz dele. Aquela mesma voltinha que define o formato aqui de lado do nariz, a gente consegue enxergar ela de frente, ó, ela tá aqui presente. Então, quando eu tiro o excesso aqui do meu nariz, eu tenho que manter esse formato. A próxima medida que eu quero encontrar é a boca. Então, se eu pegar essa parte aqui, ó, essa extremidade aqui, a última parte aqui, a parte que contempla a boca, pego essa distância, né? Confiro, tá batendo aqui com o meu. Divido a distância aqui por 3, dá 0,6. 0,6. Eu vou encontrar mais 3 partes distintas aqui, ó. A primeira, aqui da base do nariz até a abertura da boca. A segunda é aqui, da abertura da boca até a voltinha do queixo, sabe aquela voltinha? E a última aqui, a parte do queixo. Então eu posso marcar essas 3 partes aqui no meu modelo. Então tá aqui marcado. Nessa hora de trabalhar com a boca, eu não posso esquecer de ver ela no perfil, porque é muito importante essa visualização
para você não se basear só na frente e não dar a profundidade certa aqui da sua boca. Então eu vou, aqui como eu já tenho dividido aqui as partes, eu vou preencher o queixo, né, os lábios, olhando aqui a minha imagem de lado. Então eu meio que faço uma comparação, né? E aí eu posso ver que o meu aqui tá reto, enquanto o dele tem as partes proeminentes, né? Ela vai, aqui tem uma arcada dentária aqui, né? Que eu preciso representar. Então a primeira coisa que eu faço, eu já vou colocar aqui o queixo dele. Então eu coloco aqui o queixo. Eu ainda não me preocupo muito com a medida certinha. Eu gosto de colocar sempre mais, porque qualquer coisa eu tiro depois. Mas também tomo cuidado para não exagerar. Ó. Outra coisa que eu coloco também é essa proeminência aqui da boca. Eu gosto sempre de fazer uma bolinha. Então, depois que eu acertei aqui a proeminência, né, a profundidade, eu posso marcar de novo. Aqui eu já marco mais que é a abertura da boca. E uma vez que eu sei a abertura da boca, eu vou atrás da largura, né, dessa abertura. Se a gente vem aqui, né, bem na pupila do olho e traça também uma linha, a gente encontra a distância aqui da boca, né? Isso com o rosto relaxado, o rosto sem estar sorrindo, sem estar contraindo nenhum músculo. Então aqui na minha marcação, né, que eu sei que é da abertura da boca, eu já posso marcar aqui essa distância.